de um herói da fé. Hebreus capítulo de número 11. E nós vamos ler, não é o capítulo todo não, é um trecho. Vamos ler o versículo 23. Posso ler, queridos? Quem já encontrou, diga amém. Amém. Vamos lá então. 23 diz assim, ó. Pela fé, qual o nome que aparece aí? Moisés. Isso, pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido, quantos meses? 3 meses, por seus pais, porque viram que o menino era formoso, e não temeram o mandamento do rei. 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter prazer, ter gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Agora o 28, preste bastante atenção. Pela fé celebrou, qual a festa que tem aí? Celebrou a Páscoa, isso. E a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Todos digam amém. Vamos fazer uma oração. Feche os teus olhos agora. Ora comigo nesse momento. Soberano Deus, Senhor, eu te agradeço, Pai, por esta noite, esta oportunidade de falar novamente da Tua palavra nesse domingo. Eu quero te pedir, Senhor, fale com todos nós, que nada roube a nossa atenção, nada nos distraia, que esta palavra seja como uma flecha lá no alvo, penetrando o nosso coração. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Desocupa a sua mão, aplauda Jesus com alegria. Glória a Deus. Aleluia. Eu falei dessa palavra hoje cedo, e eu pensei que daria tempo. Baixe um pouquinho a música, irmã Andréia, por gentileza. Eu achei que daria tempo de ministrar toda ela, e não deu tempo. Então eu preguei hoje cedo só metade, só metadinha da mensagem, porque nós estamos falando dos heróis da fé. E eu tenho falado, quando eu ministrei sobre Abraão, Isaac, sobre Jacó, sobre José, eu expressei para vocês o que eu achei que era mais difícil. Falei que Abraão era difícil porque tinha muita coisa. Falei que Isaac era mais fácil porque eram menos coisas. Jacó era difícil porque tinha bastante. José, falei que era o mais difícil, na minha opinião. Tinha muita coisa que eu podia pregar. E Moisés também tem muita coisa. Só que o texto aqui aos Hebreus, ele é limitador, ele limita. O autor aos Hebreus, a gente não sabe quem escreveu isso daqui, mas esse autor aqui, ele era conhecedor da história do povo de Israel. Conheceu muito bem a história do povo hebreu. Aqui nessa ocasião, o povo de Israel não era chamado povo de Israel. Na ocasião de Moisés, era chamado de povo hebreu. Sabia que tem uma diferença? Povo de Israel, povo hebreu, judeu. Tem uma diferença. Um dia eu posso até explicar isso aqui em um culto. Nas aulas eu sempre explico essas coisas. Aqui eles eram povo hebreu. Esse texto limita, o autor limitou. Ele falou assim: Moisés foi um herói da fé.
por 4 aspectos. Quantos aspectos eu disse? 4 aspectos. E quando ele apresenta os 4 aspectos, eu apresentei 2 de manhã e 2 agora à noite. Por que Moisés foi o herói da fé? Primeiro, seu nascimento. Moisés nasceu, e desde que quando ele nasceu, foi um milagre de Deus. Eu expliquei bem isso hoje. Nasceu de um ventre de uma mãe que era dos hebreus, da casa de Levi. Seu pai, homem também de Deus, de fé. Ele nasce nesta casa, mas numa época extremamente difícil. Ele nasceu no Egito, Moisés. Uma época difícil, por quê? Porque o povo hebreu estava crescendo muito. Muito. Aqui fala da Páscoa. Um dos símbolos da Páscoa, qual que é o bichinho que simboliza a Páscoa? Qual que é? Coelho. E coelho tem uma fama, né? Coelho se reproduz de monte. Você compra um casal de coelho e coloca na gaiola de manhã, quando você volta à noite tem 4 coelhos lá dentro, né? E você sai e volta, tem mais 2, 3 lá dentro. Dizem que coelho é assim, né? E o povo hebreu estava assim, parecendo coelho. O povo estava só crescendo. Eles chegaram para Faraó e falaram assim: Faraó, esse negócio vai dar problema. Olha o tamanho que eles estão. Daqui a pouco a população de hebreu vai ser maior do que nós aqui do Egito. Vamos dar um jeito nisso. Esse povo está tendo um filho atrás do outro. Parece uns casais que eu conheço, né? Um filho atrás do outro. Né? O negócio. Ele falou assim: não, vamos fazer o seguinte. Vamos nascer. Quando a parteira tirar a criança, se for menina, tá, pode deixar. Porque as mulheres não vão para a guerra, né? Nesta época aqui elas não iam. Hoje em dia elas vão para a guerra. Então, se for menina, deixa. Mas se for menino, é melhor matar. A gente mata. Daí não vai ter. Eles não vão se tornar mais poderosos do que nós. E Moisés nasce nessa época. Por isso que o autor falou que a mãe dele escondeu ele por 3 meses. Ele não morre. Ele foi colocado no rio Nilo. Aquele rio passava exatamente atrás da casa de Faraó. E a filha de Faraó viu aquele cestinho vindo. Ela pega e adota o menino. Isso eu contei hoje cedo, expliquei bem hoje cedo. Estou só resumindo aqui para chegar na outra parte. Ela acolhe Moisés, então Moisés não morre. Já foi o primeiro milagre. Quem entendeu, diga amém. Pastor, por que ele foi herói da fé? Por causa disso. Os seus pais manifestaram a fé, principalmente sua mãe. E ele então, ele nasce disso, ele cresce vendo isso. Quem adota foi a filha de Faraó, mas quem cria foi a própria mãe dele, Joquebede. Foi ela mesma que criou aquele menino. Numa época que todos eram escravos, ela era a única escrava que foi honrada por Deus para cuidar do próprio filho. E ela tinha salário para cuidar do próprio filho. Quem entendeu, diga amém. E ela morava dentro de um palácio com seu filho. Então ele é chamado de herói da fé por 4 motivos. Primeiro, por esse nascimento miraculoso, por ter sobrevivido essa matança que estava acontecendo. Então ele é chamado de herói da fé por conta disso. E o segundo motivo, queridos, diz a Bíblia que quando ele já era grande, ele abdicou, ele abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó. Ele chegou e falou para sua mãe adotiva, né? Foi embora. Ah, por que você vai embora? Eu vou embora porque eu sou hebreu. E o meu povo está lá escravizado, e sendo escravizado por vocês. E eu estou aqui no palácio. Eu acordo de manhã, tem um banquete para eu comer. Eu olho para a janela, lá está o meu povo, tomando chicotada, construindo pirâmide, carregando tijolo. Não faz sentido, eu não quero isso para mim. Eu prefiro estar lá com eles. Quem entendeu, diga amém. E a Bíblia diz que ele abre mão disso, por quê? Porque ele estava vendo o que era invisível. Não sou eu que estou dizendo, é o texto que diz isso. Versículo 27. Pela fé deixou o Egito,
não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Ele sabia: eu vou abrir mão aqui, eu vou abdicar aqui, eu vou renunciar a isso, porque Deus tem algo melhor para a minha vida. Posso ouvir amém, queridos? Deus não queria que ele fosse rei do Egito. Ele seria um sucessor do faraó, mas Deus não tinha isso para ele. Deus queria usar ele como libertador do povo hebreu do Egito. Deus queria usar ele como instrumento na sua presença, da mesma forma que Deus quer usar a tua vida para alcançar a tua família, para alcançar pessoas. Deus quer usar o teu testemunho, Deus quer usar a tua oração para alcançar vidas e libertar vidas para a honra e glória do nome dele. Você pode exaltar e aplaudir o Senhor, aleluia, glória a Deus. Dessas duas passagens, esses dois aspectos, eu fiquei 40 minutos pregando hoje, de manhã. Então, se você quer conhecer, vai lá, ouve lá no YouTube. O que eu quero destacar são os outros dois aspectos. Por que ele é chamado de herói da fé? Está com a Bíblia aqui? Tá. Olha o que diz aí o texto, no versículo 28. Coloca para mim aqui, mano. Ih, já está aqui já. Olha o que diz, pela fé celebrou diz aí? Está fraco, celebrou a Páscoa. E a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Então Faraó, ou melhor, Moisés abriu mão. Não quero ser chamado filho da filha de Faraó. Vou embora de casa. Pegou as coisas dele e foi embora. Ele quis ser escravo. Quem entendeu? Diga amém. Quis ser escravo. Ele estava lá, irmãos, no meio do povo. Diz a Bíblia que ele viu um egípcio maltratando um hebreu. Ele entrou na briga com ele, e o egípcio morreu, queridos. Moisés, hein? Homem de Deus. Era bravo, hein? Entrou em briga, matou o egípcio. Enterrou o egípcio na areia. Viram? O que ele fez? Fugiu. O código de Hammurabi, que era a lei daquela época, dizia o seguinte: olho por olho, dente por dente. Você matou? Então você deve morrer. O que ele fez? Fugiu. E ele foge. E ele fica 40 anos. Ele tinha 40 anos nessa época. Ele ficou 40 anos longe. E depois de 40 anos, ele já era pastor de ovelha. Estava lá cuidando do rebanho do sogro. Trabalhava para o sogro, chamado Jetro. Estava lá trabalhando para o sogro. Diz a Bíblia que ele estava no meio de um campo, no meio de um deserto. E uma sarça começou a queimar. Uma planta do deserto começou a queimar. Só que ela não consumia. Quando ele foi chegar perto, Deus falou com ele: tira a sandália dos teus pés. Você está pisando num lugar santo. Aleluia. Posso ouvir amém, queridos? Santidade para se aproximar de Deus. E Deus falou com ele: vou te levantar. Você vai lá falar com o faraó. Eu não, Senhor. Sabia que Moisés, ele era gago. Você sabia disso? Ele era gago. Ele era extremamente capacitado. Ele era inteligente. Ele era formado em todas as faculdades egípcias daquela época. Sabia de teorema, sabia de física, sabia de matemática, sabia de tudo que você possa imaginar. Biologia, de química, mumificação, engenharia. Ele sabia de todas as ciências. Mas ele era gago, ele tinha medo de se expressar. Deus falou com ele: você vai lá, e eu vou usar a tua vida. Você vai falar com o faraó. Mas o que eu vou dizer para o faraó? Você vai dizer para ele que o eu sou te enviou. Eu te enviei, você vai tirar o meu povo de lá. Posso ouvir amém, queridos? Então Moisés recebe uma missão. Você sabia que você tem uma missão? Fala para o seu irmão do lado: Deus tem uma missão na tua vida. Você fala: não, pastor, né? Para mim não. Missão é para você, pastor, para o obreiro que está aí, para aquela outra ali. Ele tem missão, eu não. Quem sou eu? Você tem uma missão de Deus. Deus quer usar a tua vida. Deus quer te usar como um canal de bênção para outras pessoas. Posso ouvir amém, queridos?
Deus quer usar a tua vida para alcançar a tua família. Deus quer te usar para curar pessoas. Deus quer usar a tua oração. Deus quer usar o teu testemunho para abençoar vidas. Pode ser que você não percebeu, mas Deus tem uma missão na tua vida, tem uma obra contigo. E esse ano ainda Deus vai levantar pessoas aqui para uma grande obra na presença dEle. Quantos podem aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Mas Deus é você mesmo, é você. Para de confusão aí, para de loucura. É você que eu vou usar. E na hora que Deus falou com ele, irmãos, Deus encorajou Moisés. Chega para o seu irmão do lado, Deus vai te encorajar nessa noite. Você pode ser tímido, irmão. Você pode ser tímido, você pode ser o que você quiser. Deus vai te dar coragem nessa noite. Você nem vai perceber, irmãos. Deus vai começar a te colocar em situações e vai usar a tua boca para falar com vidas. Daí ele foi falar com o faraó. E quando ele falou com o faraó, é forte isso, hein? A Bíblia diz que uma hora o faraó dizia que eles podiam ir embora, e outra hora o faraó voltava atrás, dizia que não ia mais. O faraó ficava oscilando, irmãos. Pode ir embora? Não, não pode ir embora. Pode ir? Não, não vai não. O homem pode oscilar, mas Deus não oscila. Se Deus falou, está falado. E diz a Bíblia que Deus endurecia o coração de Faraó. Isso aqui é um tema de debate. Já participei de debate para falar sobre isso. Então quer dizer que Deus endurecia o coração dele? É isso que a Bíblia fala, endurecia. Então uma hora o Faraó dizia, pode ir. Daqui a pouco Deus ia lá e endurecia o coração dele. Ele dizia, não, não é para ir mais. Prendia o povo. E foi nessas ocasiões que Deus começou a derramar a sua manifestação nos egípcios. E o que começa a ocorrer? Começa a ocorrer as pragas do Egito. Já ouviu falar das pragas do Egito? Talvez você lembrou de alguém. Eu conheço uma praga do Egito, pastor. Uma pessoa que trabalha comigo é uma praga do Egito. Mas não é essa praga, não. Deus começou a enviar as pragas. Mas cada praga que Deus enviava não era uma coisa aleatória. Cada praga era Deus demonstrando para os egípcios, porque essas pragas estavam relacionadas às divindades do Egito. Os egípcios, eles sempre foram um povo politeísta, muitos deuses, quase panteísta, como os hindus. Então eles enxergavam o sol como Deus Sol, Deus Ra. Ele enxergava as águas como Deus. Por isso que teve praga da escuridão, por isso que teve praga das águas transformadas em sangue. Porque era Deus dizendo para cada uma dessas divindades dos egípcios, eu sou maior do que vocês. E cada vez que Deus mandava uma praga, ele cedia, mas daqui a pouco ele voltava atrás. E na 10ª praga, a última praga, e é essa que eu quero falar hoje, diz a Bíblia que era uma praga que o anjo da morte passaria no Egito naquela noite. E onde esse anjo da morte passava, na casa que esse anjo passava, morria o primogênito daquela casa. Isso é uma tragédia, irmãos. Quem entendeu, diga amém. Passava nas casas, o filho mais velho primeiro morria. O primogênito dos animais, qual que é o mais velho? Morria. Então foi uma praga que trouxe uma dor, uma morte, uma destruição terrível no Egito. Até na casa de Faraó. Quando eu digo que cada praga era para mostrar para uma divindade, na casa de Faraó teve morte. Porque os faraós eram considerados divindades naquela época.
E quando Deus falou que enviaria esse anjo, Deus chegou para Moisés e falou assim: mas na casa de vocês eu vou enviar o livramento. Sabe o que Deus falou? No meio do caos que vai acontecer, eu vou te dar uma estratégia. Amém? Fala para o seu irmão do lado: Deus vai te dar uma estratégia nessa noite. Estratégia. Pastor, eu preciso resolver uma situação. Deus vai te dar uma estratégia. Pastor, estou com um negócio aqui, um problema com meu filho. Deus vai te dar uma estratégia para lidar com teu filho. Pastor, estou com um problema lá no meu trabalho, estou com um problema na minha empresa. Deus vai te dar uma estratégia. Deus vai colocar aqui na tua mente uma direção, uma estratégia, para que você possa fazer, e aquilo que você fizer, vai ser Deus te honrando, te direcionando e te abençoando a partir dessa noite, em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus e aplaudir o Senhor por isso. Aleluia. Qual foi a direção de Deus para Moisés? Moisés, vocês vão celebrar a Páscoa. O que é Páscoa? A palavra Páscoa no grego é a palavra passar. Pachar, na verdade. P-A-S-A-H. Que significa o quê? Passagem. Deus falou assim: vocês, vou dar uma estratégia, anota aí, Moisés. Vocês vão pegar um cordeiro, cada casa de vocês. Cada um vai pegar um cordeiro. Se for uma família pobre, vai no vizinho, se junta com o vizinho e os dois pegam um cordeiro. Pega o cordeiro e mata o cordeiro. Da carne do cordeiro, vocês vão pegar a cabeça, os pés, as fissuras. E essa parte vocês vão colocar à parte, porque vocês vão comer isso. E o restante vocês vão queimar e sacrificar a mim. O sangue do cordeiro, vocês vão separar o sangue. Quem está entendendo, diga amém. Guarda essa informação. Separa o sangue. Come lá, cabeça, os pés, as fissuras. Come vestido, até a forma. Apressadamente, não é para ficar aí fazendo folia, é apressadamente, de pé, com cajado na mão. Por quê? Porque eu vou fazer uma grande obra. Fica atento, porque eu vou fazer uma grande obra. Quem entendeu, diga amém. Vão pegar ervas amargas, vão fazer um molho com ervas amargas, um patê de ervas amargas. Vão pegar o pão asmo. Por que o pão asmo? Porque o pão sem fermento, porque não vai dar tempo de fermentar. É aquele pão que não tem fermento, que não cresce. Vocês vão pegar, vocês vão comer o pão, a carne, as ervas amargas. Quando vocês comerem, vocês vão sentir aquele amargo. E toda vez que vocês fizerem essa Páscoa, vocês vão lembrar da amargura do Egito. E o sangue, aí entra o mistério. O sangue, vocês vão passar assim, ó, nos umbrais da porta. Tá vendo a porta ali? Porta do banheiro? Passa assim, ó, nos umbrais da porta. Por quê? Porque na hora que o anjo da morte for entrar, ele vai ver o sangue do cordeiro. E ele não vai entrar nessa casa. E quem estiver lá dentro, o diabo não vai tocar. A morte não vai tocar. Posso ouvir um amém, queridos? O sangue do cordeiro tem poder. Posso ouvir um amém, queridos? Quando você está debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, o diabo não pode matar você, não pode matar o teu sonho, não pode matar o seu ministério, não pode matar o seu chamado, não pode matar o plano de Deus para a tua vida, porque ele não acabou comigo ainda, porque ele não acabou com você ainda, porque ele não acabou com a vale de bênção ainda, porque existe o sangue do Cordeiro, aleluia, sobre as nossas vidas, sobre a tua casa tem o sangue do Cordeiro, e o anjo da morte não vai entrar, porque o Senhor está contigo, aleluia. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Moisés chamou o povo e falou assim: gente, Deus deu uma direção. Pega um cordeiro, mata o cordeiro, não sei o que lá, erva amarga, pega um pão sem fermento, vestido, cajado na mão, passa o sangue na porta. E aí, Moisés? O que é isso aí? Foi a direção que Deus deu. Irmão, parece simples. Parece simples. Mas ninguém entendeu nada. Quem entendeu, diga amém.
É igual chegar para você, lembra da época da Covid? Ó, pega suco de uva e joga na porta da tua casa, e a Covid não vai entrar na tua casa. Você vai falar assim: ixi, pastor, ó, deve estar com Covid, o pastor ficou doido. Que conversa é essa? Não faz sentido. Só que eles passaram. Por que Moisés foi chamado de herói da fé? Porque ele acreditou na direção de Deus. E ele fez. E diz a Bíblia, queridos, que o Senhor deu livramento. Quando o anjo da morte passou, o destruidor passou, não entrou na casa dos hebreus. E esta praga foi a última praga que Deus mandou no Egito. E depois disso, Moisés falou: vocês podem ir embora, vai para onde vocês quiserem, eu quero que vocês vão embora. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está abrindo portas. Deus está dizendo: eu estou contigo, vou mostrar que estou contigo. Pode ir na fé, eu vou dar vitória. Você pode glorificar e exaltar a Deus por isso. Aplauda o Senhor nessa noite. Isso aqui já é a terceira. E a quarta e última, que eu falei 2 de manhã, já falei uma agora. A última, eu tenho 5 minutos para acabar a mensagem. Está no versículo 29. Coloca para mim, mano, 29, por gentileza. Pela fé passaram o Mar Vermelho. Passaram o Mar Vermelho como por terra seca. Porque tentando os egípcios se afogaram. Em quarto e último lugar, por que Moisés foi chamado de herói da fé? Porque Moisés atravessou o Mar Vermelho com o povo de Deus. Amém? Diga para o seu irmão do lado: você vai atravessar o Mar Vermelho. O Senhor está contigo, fala dele. Linda essa passagem, irmãos. Para terminar, o farol falou: pode ir embora. Moisés: bora, gente. Pegaram suas coisas, pegaram o ouro, pegaram o short, pegaram um monte de coisa. Começaram a fugir. Foram fugindo, até que para chegar do outro lado da terra, existia um Mar Vermelho. E quando eles chegaram perante o Mar Vermelho, olha porque Moisés foi chamado herói da fé. Quando eles chegaram perante o Mar Vermelho, o povo começou a murmurar. O povo dizia assim: e aí, Moisés? E agora? Tá, qual que é o plano agora? Do sangue lá deu certo, mas e agora? Sangue também? Cordeiro também? E Moisés, irmãos, viu aquela situação. E Moisés não sabia o que fazer. Quem entendeu, diga amém. Isso daqui falou muito comigo. Porque eu já passei por situações que eu fiquei igual Moisés, sem saber o que fazer. E o pior, cercado de pessoas murmurando. Porque se tem coisa que incomoda, é gente murmurando do nosso lado. Concorda, irmão? Quem concorda, diga amém. Não sei se essa pessoa que está perto de você aí é murmurador ou murmuradora, não sei. Mas tem gente que só reclama. Irmão, você é daqueles que acorda bem-humorado ou mal-humorado? Quem aqui acorda mal-humorado? Só para eu saber. Só para eu saber, levanta a mão. Ó, o pastor Ricardo está apontando a pastora Rosa. Vigia, pastor, depois vai me ligar pedindo ajuda. Vou mandar você passar o sangue do cordeiro na tua casa. Mal-humorado. Tem gente que acorda bem-humorado. Eu acordo, sabe como? Bem-humorado, graças a Deus. Acordo 1000 por hora. Mas tem gente que só murmura. O povo começou a murmurar: Moisés, e agora? Terrível quando alguém chega para você e fala: e agora? Quer ver uma coisa? Quando alguém chega para você e fala assim: eu te avisei. Isso daí aumenta o nosso grau de ira, irmãos, lá no pico. Quem concorda, diga amém. Te avisei. Irmão, dirigindo, entra aqui. Não é aqui não, é na outra. Eu te avisei. Retorna lá no Rio de Janeiro. Tem lugar que o retorno é assim. Dá um negócio. E aí? E agora, Moisés? E agora, Moisés? E agora, Moisés? Daí veio o outro: e aí, Moisés?
Porque eles estavam perante o Mar Vermelho, e diz a Bíblia que Faraó começou a aparecer lá embaixo. Porque o Faraó não tinha deixado ir? Tinha, mas ele mudou de ideia. O Faraó muda de ideia. Vamos matar eles, vamos pegar eles. Pegou o exército e foi atrás. Então eles começaram a ver Faraó vindo lá na ponta. Olhava para um lado, tinha montanha. Olhava para o outro, tinha montanha. Não dava para ir. Só tinha o mar na frente. E diz a Bíblia que Moisés colocou os joelhos no chão e ele começou a orar, queridos. Sabe o que eu aprendi? Quando você não sabe o que fazer, quando você está sem saída, comece a orar, comece a falar com Deus. Fecha a porta do teu quarto e comece a orar. Coloca um louvor lá e comece a louvar, comece a orar. E Deus vai abrir aqui, ó, tua mente. Deus vai te dar direções. Deus vai colocar paz no teu coração. A gente murmurando, tem gente falando, deixa eu falar, deixa eu murmurar. Ora você, busca você, e Deus vai direcionar a tua vida. Você pode aplaudir o Senhor, exaltar a Deus. Aleluia. Ele orou, até uma hora que Deus falou para ele assim: chega de orar. Chega de orar. Tem hora que Deus fala para você: chega de orar. Deus está falando para alguém hoje aqui: chega de orar. Porque só orar não resolve. Oração vai levar você a tomar uma atitude. Não é só orar, tem que ter atitude. Quando Moisés estava lá orando, Deus falou assim: chega, levanta, diga para o povo que marche. Êxodo 14, manda o povo marchar. Marchar como? Marchar para onde, Senhor? Manda marchar, aí ó, no Mar Vermelho. Mas como que vai marchar no mar, Senhor? Vai todo mundo morrer afogado. Vai todo mundo morrer, Senhor. Vai lá. O que você tem na tua mão? O que você precisa, Deus já colocou na tua mão. Você não entendeu? O que você precisa, Deus já te deu. Você precisa pegar o que é de Deus na tua vida. O que você tem na tua mão aí? Eu tenho um cajado na minha mão. Então toca na água. Toca aí para você ver. E o povo lá: e aí Moisés, e aí Moisés, e aí Moisés, e aí? Moisés falou: peraí, seus murmuradores. Tocou no mar, queridos. Quando ele tocou no mar, sabe o que o mar abriu? Para a glória de Deus. Você não está entendendo? Tem uma porta fechada hoje que você vai abrir em nome de Jesus. Tem uma porta fechada na tua vida que Deus vai te abençoar, vai abrir na tua vida para que você possa passar e viver a promessa de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor e exaltar a Deus. Aleluia. Tocou no mar, soprou um vento e o mar começou a abrir. Posso ouvir um amém, queridos? Fez um caminho no mar, o caminho estava seco assim no mar, e diz a Bíblia que Moisés começou a colocar o povo para passar, e todo o povo hebreu começou a atravessar o mar. Diz a Bíblia que todos passaram. Depois que todos passaram, eles falaram: Moisés, agora é tua vez. Moisés foi no fim da fila, queridos. Diz a Bíblia que quando ele estava no meio da travessia, ele olhou para trás. Lembra de Faraó? Faraó estava vindo atrás. Quem entendeu, diga amém. E eles começaram então a se apressar. Chegaram no outro lado do mar. Quando eles chegaram do outro lado, Deus falou assim: Moisés, olhe para trás. Deus nunca manda você olhar para trás. Deus sempre manda você olhar para frente. Olha para frente. Para trás passou. Mulher de Ló olhou para trás, morreu. Deus sempre manda olhar para frente, mas aqui Deus falou: olhe para trás. Ele olhou para trás. O Faraó estava vindo no meio do mar. Deus falou assim: está vendo? Está vendo ele? Olha bem, vocês nunca mais verão
esse homem, esse exército, sabe por quê? Porque eu vou dar vitória para vocês. Diz a Bíblia então que quando Moisés tirou o seu pé, a Bíblia fala que aquele mar fechou, Faraó e o exército do Egito morreu afogado para a glória de Deus. Eu acho que você não entendeu, sabe a luta que você está passando, sabe essa humilhação que você está passando, sabe essa afronta que a senhora está passando, que o Senhor está passando. Deus está te dizendo, preste bem atenção, é a última vez, eu vou te dar vitória, eu vou te honrar, e eu vou mostrar que eu sou Deus na tua vida, diz o Senhor para ti nessa noite. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Eu já passei por situações na minha vida que Deus falou, essa é a última vez que você passa por isso. Você vai passar por outras, por essa aqui não, porque nessa aqui eu já te honrei, eu já te dei a vitória. O mar fechou, queridos. Pastor, por que Moisés deu o da fé? Porque pela fé passou o mar vermelho, passou em seco o mar vermelho, chegou no outro lado para testemunhar a vitória. Eu vou encerrar porque já deu o meu horário, eu preciso orar, mas eu quero encerrar liberando algo de Deus para a tua vida. Posso ouvir um amém, queridos? Eu quero liberar essa palavra para a tua vida. Não foi por acaso. Eu tenho guardado essa palavra aqui para a noite. Deus está abrindo portas para alguém aqui. Deus vai te honrar perante esse mar vermelho. Não sei qual é o desafio que você... Levanta assim a tua mão para o céu. Eu não sei qual é o desafio que você está passando, mas o Senhor, Ele está lhe dando a vitória nessa noite, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir, exaltar e glorificar ao Senhor por isso? Eu creio. Eu quero fazer uma oração agora. Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus.